Amado Senhor, nosso Deus, nosso Pai, diante de Ti estamos mais uma vez agradecidos a Ti pelo dia que o Senhor nos concedeu viver, por este momento estarmos neste lugar simples e humilde junto com Teus filhos, para junto meditarmos na Tua Palavra. Pedimos encarecidamente no nome de Jesus Cristo, Teu amado Filho, que possamos ter um bom tempo de aprendizado na presença do Senhor. Colocamos diante de Ti as nossas vidas e pedimos perdão por nossos pecados, Pai bendito, e oramos por todos os nossos irmãos espalhados ao redor do mundo. Oramos por aqueles que conosco estão nesta hora, congregados, ouvindo através da transmissão. Que o Senhor seja misericordioso com cada um de nós e nos fale as Tuas verdades e revele ela aos nossos corações. Te pedimos isto no nome amoroso de Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém. Amém. Vocês podem se assentar, irmãos meus. Graças a Deus, louvado seja o Senhor por mais um dia, né? E mais uma semana que se foi. Bom, nós tivemos 2 cultos passados, onde nós falamos sobre a vida da semente, e em seguida falamos sobre a vida do Espírito. A vida da semente, se referindo à vida que trabalhou ou que se manifestou através do Filho de Deus. E em seguida nós falamos sobre a vida do Espírito, que é a própria vida de Deus, a qual manifestou-se através do Filho. E o apóstolo João diz que nós vimos, testificamos, apalpamos da vida eterna, não é? E ela nos foi manifestada, não é? Bom, com este pensamento em mente, nós chegamos a abranger este tema, trazendo para a igreja, para cada um de nós, aprendendo então que assim como esta vida de Deus se manifestou através de Jesus Cristo e dos demais apóstolos, é necessário que ela também se manifeste através das nossas vidas, porque deve produzir os mesmos frutos. Nós lemos alguns comentários do irmão Bruno a respeito, onde ele diz que você pegar a vida de uma determinada árvore e colocar em outra, ela vai produzir aquilo, porque a vida que está ali é quem diz que tipo de semente vai produzir, uma vez que cada fruto tem que dar segundo a sua própria espécie. Não tem como a vida de Deus ou o Espírito Santo estiver, não tem como o Espírito Santo estar em mim e em você e produzirmos frutos diferentes do qual Jesus produziu. Não tem como. O mesmo Espírito que estava nos apóstolos e fez com que eles trabalhassem daquela forma, agissem da forma que eles agiram. Então, se este mesmo Espírito vier a mim e a você, nós teremos que agir da mesma forma que eles agiram. Se a igreja primitiva recebeu uma porção do Espírito Santo e fez com que eles agissem como você vê no livro de Atos, então, neste tempo final, que a doutrina foi restaurada, tem que ter alguém na terra que está produzindo o mesmo tipo de vida. Nós fomos também para os pensamentos do irmão Brana, quando ele mostra a pequena igreja no tempo de Jesus, quando tínhamos apenas meia dúzia de pessoas, e ele cita Zacarias, Isabel, Simeão e Ana, e assim sucessivamente, José e Maria, e ele mostra que o Espírito Santo veio sobre aquelas pessoas, e eles, quando foram cheios com o Espírito Santo, eles puderam testificar do cumprimento da promessa, como no caso do próprio Simeão, que falou a respeito daquele menino que era a salvação do Senhor para nós. Citamos também o caso de Ana, que recebeu através daquela pregação o conhecimento que aquilo era verdade, e ela chegou a esse conhecimento porque ela já buscava da parte de Deus entender estes fatos. Então, se foi produzido isso na vida dos nossos irmãos, lá no tempo primitivo, há 2000 anos atrás, então, se Jesus Cristo, o próprio Deus, o Pai de Jesus, veja, se é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e se este mesmo Deus, que o seu nome é Jesus,
e habitou em seu Filho, se este mesmo Deus estiver em mim e em você, então tem que produzir os mesmos resultados, os mesmos frutos. É para isso que você aprende sobre a palavra, é para isso que você vem à igreja, é para isso que você medita sobre esta mensagem profética, é para você aprender, descobrir através da palavra quem você é, que tipo de semente é você, qual é a tua descendência, de onde você veio. E o próprio Deus, o Espírito Santo, se encarrega de revelar em nós qual é a nossa procedência. Amém? Bom, nós não vamos ler escrituras hoje. Lemos muitos no culto passado. Temos um ou duas para ler. Mas eu quero que vocês tenham a mente aberta para entender estas coisas, ou o Espírito de Deus irá seguir em frente e deixar-nos para trás. Vê? Porque Deus não fica parado. Então tá, nós lemos quase 2 capítulos do livro de Lucas nos cultos anteriores, e isto é o suficiente para seguirmos adiante com nossa meditação. Veja o que disse o profeta no sermão O Homem Mais Insignificante que Eu Conheço, no dia 27 de janeiro de 1962. Ele disse: então ela correu na frente dele e olhou. Então ela estava perto. Isto é o que você quer fazer, apenas olhar para ele um pouco mais de perto. Talvez você esteja olhando para ele de muito longe. Você está olhando para ele lá atrás, há 2000 anos. E quanto a ele, esta manhã, veja, você não deve olhar para as obras do Espírito Santo com uma visão de 2000 anos atrás, porque ele é o mesmo ontem e hoje. Então, se você consegue ver pelas Escrituras como Deus trabalhou e como Ele utilizou seus vasos, então você tem que entender como Deus está trabalhando e quais os vasos que Ele deseja, que Ele está usando neste tempo, ou você não vai reconhecer o dia e a mensagem para este dia. Está entendendo? Você tem que conhecer o dia e a mensagem que Deus tem para este dia. E assim como aconteceu no passado, neste presente nosso, você não pode olhar para o vaso, mas olhar para aquele que usa o vaso. Pois bem, talvez você esteja olhando para ele há 2000 anos atrás. E quanto a ele, esta manhã? Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, o mesmo poder, os mesmos sinais. As obras que eu faço, vós também fareis. O irmão Demas, algum tempo atrás, citou do rei Tiago: maiores do que estas fareis. Mas a tradução correta, e qualquer um sabe, é: mais do que estas fareis, não maior. Nós estamos lendo isto para vocês porque houve um impasse, vamos dizer assim, entre dois ministros desta mensagem. Ministro que conhece a doutrina. Depois de tanto tempo estudando e pregando para as pessoas, de repente o mentor espiritual, Deus o leva de cena, e aqueles que ficam para trás, ao invés de levar o mesmo conhecimento que o mentor espiritual, levantado por Deus, passou adiante, eles começam então a bater cabeça um com o outro. E um começou a dizer que as maiores obras, ou as obras somente William Branham podia fazer. Veja o que Jesus disse: maiores que estas fareis, ou mais do que eu fiz, vocês farão. Porém, analisando a história da igreja primitiva, da igreja cristã, ao longo desses 2000 anos, não é? Desses 2000 anos, você não encontra nenhum ministério, nenhum homem que cumpriu estas palavras de Jesus, que realizou sinais, prodígios e maravilhas, que pudesse se equiparar, que ao menos chegasse perto do que foi realizado no ministério de Jesus Cristo. Porém, quando chegam os últimos dias, se Deus manifesta então a sua presença, que é o ofício do Filho do Homem, o próprio Espírito Santo vem à terra, e assim como andou em 2 pés e trabalhou através de Jesus de Nazaré, este mesmo Deus veio e ungiu a um homem e realizou os mesmos sinais, prodígios e maravilhas. Então cumpriu-se as palavras de Jesus, quando coisas mais do que naquele tempo se realizou neste tempo agora, e temos provas que testificam disso. E aí, ministros começaram a dizer que isto foi só para o irmão Branham. E o pastor Brian Kosoek disse: não foi só para o William Branham. Ele pode ter feito as maiores obras para este tempo, mas todo o corpo de Cristo, toda a igreja
Aqueles que crêem, os sinais o seguem. E cremos em um Deus sobrenatural que está aqui, e qualquer um de nós que nos dedicarmos ao Deus Todo-Poderoso, como Jesus se dedicou à sua vontade, e como William Branham também se dedicou, Deus pode, através de qualquer um de nós, realizar o que Ele desejar realizar neste tempo. Depende de sua vontade e da sua soberania. Vê? Então é claro, houve um conflito, houve um confronto, e é para isso que eu chamo a atenção das pessoas que ouvem o estudo doutrinário, para que não se deixem enganar, não se deixem seduzir por quem quer que seja, mas que fiquem atentos àquilo que a palavra de Deus diz e àquilo que um profeta levantado por Deus veio revelar a nós neste tempo. Deixe-me continuar lendo aqui o sermão, o homem mais significante que eu conheci. Ninguém podia fazer nada maior, mas mais das mesmas grandes obras. Ele ressuscitou os mortos e parou a natureza. Nada maior poderia ser feito. Isso significa que se ele ressuscitou os mortos e chegou a parar a natureza, quando Deus levantasse alguém para fazer isto e cumprisse as palavras mais que isto, então nesse ministério teria mais mortos ressuscitados, e mais manifestações da natureza obedecendo o assim diz o Senhor, ou a palavra falada pela boca de um profeta, e assim sucessivamente. Observe as palavras do William Branham aqui, olha. Não maior, nada maior poderia ser feito, mas muito mais. Por quê? Ele está em sua igreja universal, a grande santa igreja apostólica, pentecostal, católica, que significa universal também, em todo o mundo. Jesus em cada membro. Ele estava apenas em um homem. Deus estava então. Agora Deus está em toda a sua igreja. Bem no povo desta hora que está sendo curado. Bem no povo deste exato minuto que está recebendo o Espírito Santo. Se ele estivesse aqui sozinho, apenas na forma de um homem, como ele esteve, então ele poderia estar falando para este público, mas agora ele fala em todo mundo no Espírito Santo. Amém. Louvado seja Deus. Eu me admiro, é que mesmo depois de pregadores conhecer o linguajar profético e ter em mãos todos os sermões do William Branham no próprio idioma original no qual nasceram, ainda quebrarem cabeça quanto a essas questões que ficaram tão claras. Se lá nos Estados Unidos da América, onde eles podem ouvir a qualquer momento a própria voz de William Branham citando as coisas que eu acabei de ler para vocês, e mesmo assim eles entram em conflito, talvez por inveja, por porfia, ou para diminuir o outro que está fazendo um grande trabalho na presença de Deus, imagine aqui em nosso país que temos apenas fragmentos da mensagem, como está a mente destas pessoas. Pois bem, no sermão A Rainha de Sabá, do dia 10 de janeiro de 1960, parágrafo 46, o profeta do Senhor disse: ó, que coisa! Eu creio que o sincero de coração quer ver algo real. A palavra está bem, mas que palavra irá funcionar? Se Deus fez uma promessa de cura, ela irá funcionar? Se Ele fez essas promessas, será que irão funcionar? Se Ele disse: as coisas que eu faço, vós também as fareis, e mais do que estas, porque eu vou para o meu Pai, será que irá funcionar? Eu sei que o rei Tiago, que é a tradução King James, que você conhece, eu sei que o rei Tiago diz maior, mas nada poderia ser. Se você observou o original, ele disse mais. Ele parou a natureza, ressuscitou os mortos. Você não pode fazer maiores, mas você pode fazer mais do mesmo. Ele estava em uma pessoa, então, seu filho. Deus estava em Jesus, e agora ele está na Igreja Universal em todo o mundo. Mais do que essas fareis, porque eu vou para o meu Pai. Amém. Sermão A Rainha de Sabá, do dia 10 de janeiro de 1960. Bom, eu gostaria de registrar neste culto as palavras na íntegra do pastor Brian Kustrek, quando ele faz alguns comentários a respeito do que ele tem presenciado em seu próprio ministério. Ele diz assim: ouça, irmãos e irmãs,
Eu estou esperando ver mais e mais das obras de Cristo em todo o mundo. Não porque eu quero ser diferente dos outros. Eu não estou tentando pressionar a isto. Eu já vi isso. Ele disse que as obras de Cristo foram cura, e eu tenho visto muito. Vi olhos que estavam cegos capazes de ver. Vi ouvidos que eram surdos, agora capazes de ouvir. Vi o coxo e o paralítico capazes de irem para casa, saindo da cama do hospital. Vi os raios-x do câncer, e o mesmo paciente com um novo raio-x do lugar onde não havia mais câncer. Vi Deus crescer partes do corpo que tinha sido cerrado pela lâmina de cirurgiões. E há muito mais. Quando você considera as pessoas doentes curadas, e poderíamos falar mais e mais do que Deus me permitiu ver ao longo dos anos no campo. E isso é apenas o aspecto de cura das obras de Cristo. Mas ele também disse que as obras de Cristo estavam naquele que parou a natureza. Vimos isto no ministério de William Branham, bem como já vi também isto no meu. Ao longo de Uganda e Congo Oriental, há pelo menos 35 testemunhas que atestam as obras de Cristo em parar a natureza. Nós já ouvimos falamos sobre isto. Vocês conhecem o que aconteceu na viagem que ele fez lá para a África e como foi controlado a natureza. Não vamos entrar em detalhes, a menos que alguém nunca ouviu falar disso e queira saber o que aconteceu, então procuraremos os arquivos e colocaremos na mão de vocês. Deixe-me continuar aqui com as palavras do irmão Brian. Portanto, eu estou falando de primeira mão. Eu sei do que eu estou falando. Se você tem o Espírito de Cristo em você, você viverá a vida que Cristo viveu. Você fará as obras que Cristo fez. E os frutos do seu Espírito estarão em você. Agora, eu estou à espera de ver os mortos ressuscitados. Você diz que é um grande orgulho. Irmãos e irmãs, eu não estou me gabando. Eu estou me gabando em Cristo e no poder da sua ressurreição. Eu vi a cura, eu vi a natureza parada sob comando. E agora eu espero em Deus para ressuscitar os mortos em algum lugar, em alguma parte, para mostrar que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E eu creio nisso porque Ele disse: não te deixarei nem te desampararei. E isto vai acontecer. Observe e veja. Se isto não acontecer, eu ficaria satisfeito em saber que Ele me permitiu vê-lo curar o enfermo e parar a natureza, mas estarei mais satisfeito ainda ao ver as 3 manifestações de sua vida, por ver também o morto ressuscitado de volta à vida. Amém. Amém. Agora veja uma coisa, isto que o irmão Koussorek disse para a sua igreja, porque ele está sendo criticado por outro ministro, por causa de curas e milagres que têm acontecido em seu ministério, e outro ministro disse: não, isso aí foi só para William Branham. Você vê como faz a inveja? E assim sucessivamente. Bom, você vê que Deus, Ele não fica parado. Ele sempre estará realizando o trabalho que só Ele pode realizar e usando os vasos que Ele deseja realizar. Isto que acabamos de ver, e acabamos de ouvir o pastor Brian Koussorek falar sobre curas, não é? Sobre curas, sobre a natureza sendo dominada. E por último ele fala sobre essas 3 manifestações da vida de Deus, terminando com a ressurreição dos mortos. Você sabe que ele fez isto pelo menos 7 vezes no ministério de William Branham. Sim, uma vez no ministério de Paulo. No ministério do Senhor Jesus Cristo você tem um registro, creio que de 5 mortos que foram ressuscitados. No ministério de Paulo, uma vez, quando ele estava pregando um sermão muito longo e o moço caiu da janela, né? É melhor você não dormir no culto, viu? Que nem sempre vai ter um Paulo para ressuscitar você se você cair. Mas o camarada dormiu durante a pregação, que era muito longa, caiu, quebrou o pescoço, alguma coisa assim, e Paulo foi lá e chamou de volta à vida. Então, ao menos uma vez no ministério de Paulo nós temos o registro. Se tem um registro de 2 vezes no ministério de São Martim, o mensageiro da era de Pérgamo, por 2 vezes aconteceu a ressurreição de mortos através do seu ministério. Várias vezes
através do ministério de Columba, o mensageiro de número 4, né? da era de Tiatira. Não é? Você sabia que existe ao longo da história mais de 400 mortos ressuscitados que já foram registrados na história da igreja? É uma boa multidão, não é? Mais de 400 pessoas que morreram e que foram ressuscitados. Houve uma criança que morreu de repente, e do qual o irmão Branham fala, onde os irmãos se reuniram e rapidamente oraram para que a criança voltasse à vida. E isto aconteceu. Agora, você pode ser um cético, um descrente, e dizer que isto não aconteceu. Mas um profeta vindicado de Deus disse que sim, aquela criança foi ressuscitada com a oração daquela pequena igreja, daqueles irmãos. Eu sei que tem pessoas que podem pensar, onde você quer chegar com isto? O que você quer dizer com isto? Qual é o seu motivo? Então, nós temos que saber qual é o nosso motivo, qual é o nosso objetivo. O primeiro ponto é: que tipo de fé tenho eu na palavra de Deus? Que tipo de revelação Deus tem dado a você a respeito de sua palavra? Porque Ele não muda o seu parecer a respeito de sua palavra. E Ele cumpre com suas promessas, são as infalíveis palavras de promessa do Deus vivo. Vê? Ele cumpre com todos os seus compromissos, com todas as suas obrigações. Ele vela por sua palavra para a cumprir. Então você tem que saber que tipo de fé e confiança você tem naquilo que está escrito na palavra de Deus. Veja, irmãos, a igreja do Deus vivo, muitos estão morrendo na videira, ligado à videira, mas morrendo, porque eles têm sufocado a vida da videira com os cuidados desta vida, e estão mais preocupados com a vida natural, com comer, beber, vestir, se divertir, ou seja o que for, e estão mais preocupados com bens materiais, com adquirir alguma coisa nesta vida, do que com a vida espiritual e do seu crescimento em Cristo Jesus. Mais se dar ênfase à vida natural do que à vida espiritual. E com isto, mesmo estando ligado na videira, estão sufocando a vida que deveria lhes ressuscitar, espiritualmente falando, vivificar para uma vida de transformação, de crença e fé genuína na palavra de Deus, para uma vida de dúvida. E começam a duvidar e a descrer naquilo que está escrito. Você vê pessoas perdendo a fé, você encontra pessoas perdendo a visão, você encontra pessoas perdendo a esperança. E você sabe, eu tenho notícia para vocês: nosso Deus não mudou. Ele continua o mesmo ontem, hoje e eternamente. As pessoas que têm sufocado a linha da vida, ou têm sido cortadas da linha da vida, Paulo disse: por causa disto, por não terem discernimento do corpo do Senhor, não saber como está ligado e interligados todas as juntas e medulas deste corpo, por não ter discernimento disso, muitos estão afastando-se da vida, deixando de crer e de confiar. Então muitos estão fracos, doentes, e muitos chegam a morrer, porque não estão recebendo a oxigenação necessária da palavra de Deus para terem sua visão nítida, sua audição aguçada. E você sabe que quando o cérebro falta oxigênio, tontura, desmaio, e já não fala coisa com coisa, e termina um AVC e assim sucessivamente. Então o que acontece? As pessoas estão perdendo a fé, estão morrendo espiritualmente. No entanto, Deus continua o mesmo, Ele não mudou, Ele vela por sua palavra para cumprir. Vê? Então as pessoas quase não têm mais fé para serem curadas de um resfriado, de uma gripe. Vê? Muito menos fé para mover uma montanha. Mas as montanhas se movem. Sim. A natureza para. Sol para. Todo o sistema solar pode parar. Tudo. A natureza para, nevasca para, tempestade no mar para. Sim, senhores, quando a sua motivação, o motivo pelo qual você está agindo, o seu motivo de ação e o seu objetivo estão certos e alinhados com a vontade de Deus, então sim, montanhas se move, o impossível acontece, desde que o seu motivo e objetivo esteja dentro do plano que Deus estabeleceu. Então, antes de você mover a montanha, peça primeiro que a vontade de Deus se cumpra sobre a sua vida.
Bom, no Sermão Paradoxo, do dia 6/2 de 1964, parágrafo 56, disse o profeta: se o mundo está girando, então você diz, ele parou o mundo. Bem, se ele parou o mundo, então a ciência diz que a gravitação ao girar prende-o lá em cima. Então o mundo teria caído por si só, mas seguiu em frente em movimento, na mão de Deus. Um paradoxo. Por quê? Você diz, isto foi há muitos tempos atrás. Uma Brand diz, isso é hoje. O mesmo Deus. Jesus disse em Mateus, não Mateus, São Marcos 11:22. Se você disser a este monte, mova-se, e não duvidar no seu coração, mas crer que o que você disse acontecerá, você pode ter o que você disse. Isso é desafiar a natureza, mas você tem que ter um motivo e objetivo para isto, que está conectado com ele. Descubra na palavra se está suposto a ser feito. Vê? E então Deus está chamando você para fazê-lo e fará isso. Observe, as pessoas dizem, eu creio, eu tenho fé, então por favor, unge aqui meu filho ou minha filha, ou meu pai, ou seja o que for, venha e ore por ele, venha e ore por ela. E só porque ela disse que tem fé, ela tem fé? Você acha? Só porque ela disse que tem fé, é porque ela tem fé? Ou a necessidade, o desespero faz isto? Porque se estas pessoas tivessem realmente fé na palavra de Deus, elas estariam como Ana, constantemente em adoração a Deus, buscando a presença de Deus. Mas você percebe que quem mais pede, quem mais procura, são pessoas que não querem nada com Deus, só na hora da necessidade querem os benefícios do Deus Todo-Poderoso. O Abraão disse, não peça milagre, não venha em busca de sua cura, não venha em busca de um milagre para a sua vida se você não estiver disposto a se acertar com Deus, a confessar seus pecados e a servi-lo, porque isto é para os filhos de Deus. E se você sem fé, sem revelação, quiser usufruir disto, você pagará um preço muito caro, mesmo que você obtenha favor com Deus, porque a chuva cai sobre os bons e os ruins, mas vocês pagarão um preço muito alto no final das contas. Vê? Porque apenas querem ser beneficiados. São pessoas que não leem a Bíblia, são pessoas que não meditam nas Escrituras, são pessoas que nem conhecem as promessas de Deus, mas quando estão em necessidade, ou misericórdia, ou ajuda, estou no fundo do poço, me socorre. Como eu vou te socorrer? Você não tem fé para isso. Não, eu tenho. Tem porque está em necessidade, porque o médico disse que só tem tanto tempo de vida. Porque o coração começou a palpitar e você sabe que a qualquer momento ele pode dar um piripaque e você parar de vez. Aí começa a pedir ajuda, a pedir perdão e a pedir isso, pedir aquilo. Não é desta forma. Não, senhores. Aquela cega estava no templo dia e noite. E eu não penso que ela estava durante todo o tempo em jejum e oração para poder Deus dar a sua visão. Tudo que ela queria era servir a Deus. E Deus mostrou a luz da vida para ela. O menino estava com 8 dias de nascido no templo, e o velho Simeão estava o apresentando, e ela recebeu a luz, seus olhos espirituais foram abertos, e ela começou a testificar dizendo, isto é verdade, este é o ungido de Deus que foi prometido para esta hora. A Bíblia não diz que Ana foi curada, mas ela seguiu em frente louvando a Deus até o final de sua vida. O problema é que as pessoas querem, elas fixam num ponto e dizem, eu quero que Deus me livre disso para poder servi-lo. Paulo ainda insistiu com Deus por 3 vezes, mas Deus disse para ele, a minha graça te basta. Então ele ficou quieto. Então se a graça de Deus, o favor imerecido de Deus não for suficiente para mim e para você, o que seria suficiente? Ser curado para poder continuar pecando e blasfemando contra Deus? É melhor ficar quietinho e deixar-se ir, confiando no Deus Todo-Poderoso, do que acontecer como o rei Zedequias, ou Ezequias, que eu sempre confundo o nome dos dois, que pediu, implorou para não morrer, Deus deu mais 15 anos de vida e ele apostatou e se desviou. É isso que você quer? É isso que você deseja? Ou que Deus cumpra o seu plano, a sua vontade sobre a sua vida? Amém? Sim, um paradoxo. Veja, tem que estar alinhado
tem que estar conectado com Ele. Descubra na palavra se está suposto a ser feito, e então Deus está chamando você para fazê-lo e fará isto. Quando você sabe que isto é falado na palavra para fazê-lo, e que depois Deus te chamou para fazer isto, então isto vai acontecer. Se o seu motivo e o objetivo estiverem certos para Deus. Então me diga, para que é a cura? Só para você se aliviar e não ter mais dor? É melhor que continue doendo e reclamando, porque aí você lembra de Deus cada vez que doer. Porque assim que a dor passar, você já não lembra mais de nada, não quer nem saber de Deus. Até que vem o próximo golpe. Por isso que Lembrando falou sobre fé. Disse o que é ter fé em Deus. É você sendo comido por um câncer, dizendo: Deus é curador. Eu creio que Deus é curador. Porém, chegou o meu momento de ir, e aí? E daí? Vê? É isto, meus amigos. Já pensou Paulo no final da sua jornada? Servi tanto a este Deus, fiz tanto pelo Evangelho, e agora eu não mereço ter a cabeça cortada, ter a cabeça arrancada fora do corpo. Não, isso não existe. Já pensou? Estevão dizendo a mesma coisa? Tiago e todos eles? Todos que selaram sua vida da pior forma possível, com a morte vergonhosa. E Isaías, depois de servir a Deus por tanto tempo, ser cerrado ao meio com a serra enferrujada para lá e para cá, um serrote velho. E o que dizer de Jeremias e tantos outros? E hoje queremos morrer que nem anjinho assim, dando um sorriso, né? Mas aí, olha que beleza, como Deus levou, em carruagem de fogo. Nem sempre será assim. Alguns serão esbagaçados, arrastados com amparo pelo meio do asfalto. Irão dessa forma. Ou morrendo com o cérebro inchando na cachola. E assim sucessivamente. Deus não está preocupado como você vai. De maneira nenhuma. O que Deus quer é que você saia daqui preparado para prestar conta diante dele. E receber o bem-vindo, bendito de meu Pai. Aleluia. Muito bom. Continuando aqui com a leitura do sermão Paradoxo. Se o seu motivo e o objetivo estiverem certos para Deus, é por isso que as visões acontecem, porque as coisas estão indo da maneira... Você tem que saber, e saber que Deus prometeu isto nesta hora, como aconteceu nos dias de Ló. Ele prometeu nos últimos dias, então ele chama para fazer isto. Não é nenhum problema. Deus disse assim, isso resolve, claro. É um paradoxo. Você não pode explicar isto, ninguém pode explicar como algumas coisas vão ser previstas e nunca, nenhuma vez deixou de acontecer. Ele está falando de que acontecer em seu ministério, das visões, das profecias e tudo. É um paradoxo, mas Deus disse para fazer isto. É o dia, esse é o dia em que estamos vivendo. Amém. Ainda temos aqui algo no sermão O Cego Bartimeu, do dia 24 de janeiro de 1961, parágrafo 80. O irmão Branham disse: como agora aqui está um grupo de pessoas, eu tenho falado sobre ele, seu Messias, que você ainda pode tocar. Eu não estou falando sobre isto porque eu penso assim. Estou falando sobre isto porque a Bíblia diz assim. Amém. Agora a razão, você diz: irmão Branham, você não tem medo que ele vá decepcionar um dia, né? Ou não vai acontecer? Você não tem medo que ele vá... Não, Senhor. Agora, se eu quisesse dizer: olha aqui, eu poderia fazer isto, vê que sujeito grande eu sou, seria melhor eu calar a boca e se afastar da plataforma bem aí, porque isto nunca vai dar certo. Vê? Qual é o meu motivo? Isto é o que você tem que saber. Qual é o seu motivo também? Qual é o meu motivo? Reunir estas pessoas como um povo de Deus. Você diz: eu lhes digo, todos vocês, eu pertenço a Batista. Vocês todos venham juntos a Batista. Ou eu sou da unidade, eu sou um trinitário, eu sou uma trindade, ou dualidade, ou seja o que for. Eu não sei. Todos os... Eu pertenço a esses. Não, Senhor. Eu sou seu irmão, eu pertenço a Cristo, nós pertencemos um ao outro, então isto faz o meu motivo, o meu objetivo certo. O meu motivo está certo.
Assim, portanto, ele disse: diga a este monte, mova-te e não duvide. E é a vontade de Deus para mim fazer assim. Ou ele nunca teria me enviado. Aí está você. Você tem tudo funcionando direito e sua motivação e objetivo certo. Você pode dizer qualquer coisa, contanto que seja a vontade de Deus, e isto se cumprirá. Amém. Não é só chegar a dizer qualquer coisa. É dizer aquilo que seja a vontade de Deus para dizer. Mais um comentário do pastor Brian Kosurek para nós. Ele disse: por que você acha que a tempestade parou em torno de nós em Uganda? Ele disse-me para tomar conta da reunião, mas ele não me disse como fazê-lo. Mas eu estava pregando sobre Jesus, seu irmão mais velho de uma grande família de irmãos. E, por isso, quando eu dei o primeiro passo, sem nem mesmo ter uma ideia do que eu ia fazer para cuidar dessa reunião, onde a tempestade estava tão feroz, e os ventos tão fortes, e o granizo tão grande, que você não podia nem ouvir a si mesmo, pensar dificilmente, mas em obediência a isto, eu dei o primeiro passo em direção ao púlpito, e mais rápido do que a velocidade do pensamento, até mesmo de eu terminar esse primeiro passo, eu vi toda a cena do irmão mais velho, Jesus, no barco dormindo, e em seguida levantar-se e ordenar a tempestade parar. E quando o meu impulso me levou para esse segundo passo, vi também o irmão Brana, o William Brana, um irmão mais velho, que era conforme a imagem do filho primogênito, falar com a tempestade lá no Colorado, para parar. E eu vi correr ao redor da árvore louvando a Deus. E assim, quando eu cheguei alguns passos depois do púlpito, eu sabia que o que Deus fez por seu filho mais velho e ao outro filho na família, o William Brana, ele faria por mim, porque eu não pedi a ele para fazê-lo. Fui sentar-me, porque eu não conseguia nem me ouvir pregar, mas ele foi o que me disse para assumir o comando da reunião. E ele é o que me mostrou o filho primogênito parar a tempestade, e o outro irmão mais velho parar uma tempestade. E sabendo que ele é Deus, ele não muda. Eu fui ao púlpito esperando a tempestade parar. Mas deixe-me dizer uma coisa: não pense nem por um minuto que o diabo não estava lá também naqueles primeiros passos. Ó irmão, com cada um daqueles últimos passos ele disse: o que você vai fazer quando você ordenar a tempestade parar e isso não acontecer? Você vai realmente parecer um idiota para esses ministros aqui? Mas eu pensei que pelo menos eu seria um louco por Cristo. Mas eu também sabia que a mesma voz interior que me falou para ficar sob o ministério do irmão Liveiro, lá por volta de 1976, era a mesma voz interior que tinha falado comigo muitas vezes antes. E porque a minha motivação estava certa e que o meu objetivo era ensinar o relacionamento que Deus teve com seu filho, e que a natureza obediente do filho primogênito de Deus é o padrão para todos os filhos, e que isto que ele disse para fazer estava sempre em linha reta com a palavra de Deus. Por isso eu entrei com confiança para aquele púlpito, e então o resto é história. Portanto, não há ninguém que possa dizer-me que as obras de Cristo foram apenas para um homem, porque eu sei melhor do que isto. Eu vi as obras de Cristo com os meus próprios olhos. Amém. Amém, amém. Vamos colocar de pé. No sermão Por quê? Espero que esse testemunho te inspire a seguir adiante confiando na palavra de Deus. E que Jesus Cristo, Deus mesmo, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E assim como ele trabalhou através do irmão mais velho, do primogênito, o Senhor Jesus, no qual ele colocou seu nome, que ele possa também trabalhar através de nós que também recebemos seu nome. No sermão Por quê? William Branham disse: Jesus disse em São Marcos 11:24: se você disser a este monte, mova-se, e não duvidar no seu coração, mas crer que o que você disse acontecerá, você pode ter o que você disse, não o que eu disse,
o que você disse. Veja, se você não duvidar no seu coração, mas crê que o que você disse acontecerá, você pode ter o que você disse. Mas agora, antes que você possa ter isto, e do jeito que eu sempre tento pensar nisso, tem que haver o tipo certo de motivo e o objetivo certo. E se a sua motivação estiver certa, e se o seu objetivo estiver certo, e a sua fé estiver certa, porque você sente que é a vontade de Deus, nada pode impedir que isto aconteça. Basta pensar nisso. Amém. Amém, amém. Que o Senhor abençoe a cada um de nós e que possamos nunca perder a fé e a convicção na sua palavra. Grande Deus, diante de Ti estamos mais uma vez agradecidos pela Tua graça, bondade, compaixão, misericórdia que Tu tens dispensado para nós nesta hora. Pedimos, ó Deus, perdão por nossos pecados e pedimos que o Senhor nos ajude a cada dia a confiar naquilo que está escrito. Abençoe esses irmãos que vieram nesse culto para juntos termos esse simples aprendizado na Tua presença. Aos irmãos que estão distantes, ouvindo a transmissão deste culto em outras cidades, Senhor, abençoe cada um deles nesta hora. No nome do Senhor Jesus Cristo, que caia a unção da Tua palavra sobre a vida destas pessoas, Senhor. E aqueles a quem chegar também a gravação deste culto, que todos nós possamos juntos chegar àquela maturidade que somente Teus filhos poderão chegar. Ajuda-nos mais uma vez, nós pedimos o nome de Jesus Cristo para a Tua glória. Amém e amém. Que o Senhor abençoe a cada um de vocês, amados irmãos, e até a próxima reunião. Um abraço a todos no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Então nós temos que saber qual é o nosso motivo. Então nós temos que saber qual é o nosso objetivo. No que diz respeito às promessas de Deus, de tudo aquilo que Ele prometeu. O primeiro ponto é: que tipo de fé tenho eu na palavra de Deus? Que tipo de revelação Deus tem dado a mim e a você a respeito de sua palavra? Porque Ele não muda o seu parecer a respeito da palavra que Ele falou. Ele cumpre com suas promessas, são as infalíveis palavras de promessa do Deus vivo. Vê? Com todos os seus compromissos, com todas as suas obrigações, Ele vela por sua palavra para cumprir. Então você tem que saber que tipo de fé e confiança você tem naquilo que está escrito na palavra do Deus vivente, que vive e reina para todo sempre. Cumpre com todos os seus compromissos, com todas as suas obrigações, Ele vela por sua palavra para cumprir. Então você tem que saber que tipo de fé e confiança você tem naquilo que está escrito na palavra do Deus vivente, que vive e reina para todo sempre. Com todos os
os seus compromissos, com todas as suas obrigações. Ele vela por sua palavra para cumprir. Então você tem que saber que tipo de fé e confiança você tem naquilo que está escrito na palavra do Deus vivente, que vive e reina para todo sempre. Ele cumpre com todos os seus compromissos, com todas as suas obrigações. Ele vela por sua palavra para cumprir. Então você tem que saber que tipo de fé e confiança você tem naquilo que está escrito na palavra do Deus vivente, que vive e reina para todo sempre.